Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Todas as coisas. Amém? Agora, se ele não veio assim, eles esperavam isso, né? Qual é a missão do Messias? Que em todas as vindas, né? Qual é a missão dele? O que ele precisa ser? Quais são os requisitos para o Messias cumprir em suas 2 vindas? Primeiro, ele precisa ser ungido pelo Espírito Santo para morrer na cruz e para conquistar como cordeiro e como leão. Ele precisa ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. Não posso dizer o mesmo de Judas Macabeu. Apesar de ter sido usado por Deus, e talvez até o seu pai, o Matatias, tenha sido cheio do Espírito Santo para realizar certas coisas que eles tiveram de realizar naquele tempo, para que Israel fosse o lugar certo e o cenário estivesse preparado para a primeira vinda. Lembrem-se, nós até vimos isso na semana retrasada. Antes de Jesus morrer e ressuscitar e enviar o Espírito Santo, os profetas, os homens de Deus já eram cheios do Espírito Santo. Nós lemos os textos em que dizia: Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou sobre seu filho João Batista. Simeão, cheio do Espírito Santo, Ana profetizava. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles eram cheios do Espírito. O Espírito Santo os capacitava para realizar a obra de Deus. Isso não significa que o Espírito deles estava vivo. E esse é o diferencial após a cruz. Muitos podem profetizar cheios do Espírito Santo. E nós vamos até ver uma parábola que fala um pouquinho sobre isso. Mas se não estiver com as vestes de salvação, Espírito vivificado com o Espírito Santo habitando em nós, não há como permanecer nas bodas. Só pode entrar para as bodas quem estiver com as vestes que demonstram o novo nascimento do Espírito. Eu posso profetizar, curar enfermos, expulsar demônios, eu posso fazer o que eu quiser pelo poder do Espírito Santo sem ser salvo. Isso é uma realidade que nós desconhecemos hoje. E nós vemos muitas pessoas que fazem e acontecem, mas quando você olha o caráter e o resto do que elas produzem em casa e etc., e é esgoto. É palha, feno, madeira, coisas que vão ser consumidas. E isso é uma chamada para nós olharmos no espelho e falarmos: Deus, está tudo bem entre nós? O Senhor habita aqui, né? Aproveita que a gente está singela e sincera e honesta. Pode queimar tudo que é palha, fogo. Tem, viu? Deixa eu falar. Todo mundo tem uma palhinha, um feno, uma madeirinha. E nós precisamos, se queremos ser santificados, purificados pelo Senhor, esse processo ele acontece com fogo. É o único fogo que você deve temer. Não tema mais nada. A opinião de mais ninguém serve.
para alguma coisa, de fato. A não ser que essa opinião de alguém esteja te ajudando a se arrepender dos seus pecados e voltar para a santidade com o Senhor. Mas a opinião de Deus importa e importa muito. É a única, de fato, que importa para a nossa eternidade. Que todos os dias nós nos lembremos disso. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, nós, como seu corpo, também necessitamos ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. O que mais o Messias precisa ter? Ou qual é um dos requisitos do Messias? Ele precisa trazer justiça. Para trazer justiça, ele precisa ser justo. E, sendo justo, ele vai tornar outros justos. Nós não fazemos isso por nós mesmos. É o Messias quem faz isso em nós. É o Cristo quem faz isso em nós. É Jesus que faz isso em nós. Por isso nós oramos todos os dias, nos colocamos diante dele, dizendo: Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Quais são as prioridades de oração de Jesus para nós? O Pai Nosso. Pai, primeiro eu reconheço que há um Pai que está numa outra dimensão. E eu quero que o nome dele seja santificado. Mas eu também quero que esse reino, que é o reino do Filho, que é o reino do Pai, que está destacado da nossa realidade, que ele venha. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade em minha vida, Deus. Prioridade. Pai, faz a tua vontade na minha vida. Como ela é no céu. Não como eu quero, não como o fulano, beltrano, ciclano querem, como o Senhor quer. E ele sabe quem somos. Ele sabe a que viemos, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, quais são os dons, a capacitação que ele deu para cada um de nós. Faz a tua vontade. Jesus fez a vontade do Pai. Você é corpo do Messias, do Filho que fez a plena vontade do Pai. Para se crer, para dizer que você é corpo, você precisa estar no seu chamado, fazendo a vontade do Pai. Senão você é uma celulinha aqui do lado que diz que é corpo. Está quase um parasita, né? E dentro do corpo, junto com o trigo que cresce, o joio. Haverá uma colheita. Tema de Mateus 1-20, constante. Colheita, colheita, colheita. Haverá uma colheita. Eu vou ser trigo ou eu vou ser joio? O que serei? Sendo ele ungido, trazendo paz, sendo justo e gerando a justiça em outros, ele também trará paz, não só a espada na sua primeira vinda, mas a paz de fato. Não só a paz na dimensão do Espírito, porque a paz, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, né? A mansidão e o domínio próprio já deveriam estar fluindo de nós, porque nós habitamos num outro reino. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós manifestamos o que jorra de nós, rios de águas vivas, é a presença do Espírito Santo em nós. Então eu posso estar no meio do caos, eu tenho paz, tenho alegria, amo, sou bom. Bem que eu queria ser tudo isso na íntegra, mas essa é a nossa herança. E isso deveria estar fluindo em alguma proporção maior nas nossas vidas hoje do que fluía antes de Jesus. Mas haverá uma paz que virá sobre a terra na sua segunda vinda. Mas é um requisito para ambos, o servo sofredor e o rei conquistador. E ele levará Israel de volta para Deus. Um dos requisitos lá do projeto 3R dos rabinos. Mas é o Messias quem vai fazer. E é através do Messias, daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não através de um guerreiro qualquer que constrói um templo. Não, é a verdadeira volta para Jesus, para o Pai, para Yahvé. Ele, para isso, precisava ser mediador da aliança de paz entre Deus e toda a humanidade, não só o povo de Israel. E isso demanda o derramamento de sangue. Demanda o derramamento de sangue.
mediando essa aliança entre Deus e a humanidade, agora nada mais justo do que remir a própria criação, certo? Vamos ler alguns textos aqui, porque a gente dificilmente vê esse texto, essa linguagem na Bíblia. Em relação a ser o mediador da aliança entre Deus e toda a humanidade, anote aí, ou abra a sua Bíblia, Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, 6. Eu, Yahvé, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Está falando do Messias de novo. Está falando com Jesus, o Messias. E farei de ti uma aliança com o povo e luz para os gentios, para as nações. Versículo 7. Para que eu vou fazer vou fazer de você uma aliança? Para que você possa abrir os olhos aos cegos, tirar da prisão, ou do calabouço, a palavra, o cativo, e tirar do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, ele vem abrir portas de prisões físicas e espirituais também. Motivo pelo qual João Batista, na prisão, falou, então, gente, vai lá e pergunta, é isso mesmo? É ele mesmo? É, não é? Como é que funciona isso, né? Você, se estivesse na prisão, eu acho que também teria, né, tido uma duvidazinha. Eu acho que eu teria falado, mas primeiro, por que não tem uma privada nessa prisão? Eu falo, gente, que eu nasci na era certa por um motivo, por uma razão bem específica. Eu creio, duvidado. Eu hoje acho que quero crer que não, mas se João o Batista, que sabia da presença de Jesus no ventre da sua mãe, viu, ouviu, duvidou, quem sou eu para dizer que não duvidaria? Gente, fala para João que está certinho, é isso mesmo. Lembra daquilo? Fala que ele vai lembrar de Isaías 61, ele vai lembrar que vocês vão escrever mais para frente em Lucas 4. Ele lembra também de Isaías 42, que eu sou a aliança com o povo para abrir os olhos dos cegos, e diz para ele, a gente está curando os cegos, os surdos, os paralíticos. Nós estamos apregoando o ano aceitável do Senhor, a consumação da era 1 e a consumação da próxima era 2 também. E João, gente, para falar, Jesus falando, tô em Jesus falando ainda, João é o cara, tá? Mas o menor no reino é maior do que João. Olha que nova dimensão de intimidade e de reino ele nos abriu após a cruz. Espetacular, esse nosso Deus. E a aliança com a criação, a aliança de paz com a criação. Onde vamos encontrar isso no texto bíblico? Ezequiel 34. Foi você que chutou certo? Você falou Ezequiel? No chá. Assim não vale, colando não vale. Colando não ganha presente. Ezequiel 34, 24. Eu, Yahvé, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi, o Messias, será príncipe no meio deles. Eu, Yahvé, o disse. Farei com elas. Será que estavam de nações aqui? No meio delas. Deve ser nações, né? Quem tem aí o texto do versículo anterior? Aguenta aí. Ezequiel 34. Vou do 18. Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto dos vossos pastos? Está falando das ovelhas. Quanto a vós, 17. Ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Eu ia falar ovelhas e ovelhas.
Ovelhas e ovelhas. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Não vos basta, ele está repreendendo os líderes. Quanto às minhas ovelhas, 19, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Olha que triste. Autoridades que destroem o pasto, a comida do povo de Deus. Autoridades que se chamam por autoridades de Deus, que estragam o pasto das ovelhas de Deus. Por isso, Senhor Deus, assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres escorneais todas as fracas. Olha, a maldade das autoridades. Estou imaginando, né? Estou imaginando as ovelhas, né? Brigando com as ovelhas, e ainda indo lá e pisando na comida delas. Versículo 22, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa e julgarei entre ovelhas, e vou falar ovelhas mesmo. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, das ovelhas. Achamos o nosso contexto aqui. Farei com elas, 25, aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra, inclusive as ovelhas maldosas. Seguras as minhas ovelhas, diz Yahvé, habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Eu acho que esse texto não tinha que estar aqui, agora que eu olhei o contexto dele de novo. Mas eu tenho um bom aqui. Isaías 11. Esse está certo. Esse eu conferi. Eu confiro quase todos, gente. Aqui às vezes eu coloco um pedaço dele, depois de olhar no léxico e depois de olhar no... Quem vai me ajudar? Ali, não, o númerozinho que tem aí, na concordância. Na concordância. Às vezes a concordância dá só o texto. E normalmente eu confiro todos. Mas enfim... Ovelhas e ovelhas são uma questão proeminente nos nossos dias. Líderes e autoridades que destroem a comida das ovelhas de Deus e não as apacentam para que elas sejam ovelhas de Deus, mas as manipulam para que sejam ovelhas deles mesmos. E escravizam o povo. Isso é uma coisa, infelizmente, que vai piorar e aumentar nos últimos dias. É um dos sinais da vinda de Jesus. Isaías 11. Isaías 11, versículo 6. Olha no contexto de Isaías 11. 11:1. Do tronco de Jessé brotará um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando do Messias. 2. Repousará sobre ele o espírito de Yahvé, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha, Jesus não só racionalmente ouvindo, mas pelo Espírito discernindo o que ele está de fato ouvindo, para discernir exatamente pela sabedoria do alto e não dos homens, como ele deveria responder. Mas, diferente disso, versículo 4, ele julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra, com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio. Bota aí, conexão Apocalipse 19. Alguém viu minha caneta?
Está aqui dentro da minha Bíblia. Coloca aí, conexão, Apocalipse 19. O sopro da sua boca, a espada que sai da sua boca, que matará o ímpio. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins, ou o cinturão. Versículo 6. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. Isso é uma aliança de paz com a criação, com a terra. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A obra da segunda vinda gera a redenção da criação. Como era no Éden, assim será no milênio. Nós fechamos como nós começamos, nós terminamos no fim como era no princípio, com a restauração completa e talvez com alguns bônus. O do Ezequiel que a gente leu antes? 34, 24 e 25. Ezequiel 34, 24 e 25. E tem o de Oséias 2 também, anota aí. Nós não vamos ler. Mas quando Deus manda, a gente lê. Fala da aliança. Oséias 2, 18. Naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Agora, lembra da minha aliança de casamento que Deus me deu em Israel, esse daqui? Está escrito isso. E que depois Deus me deu de novo. Obrigada, porque eu pequei, aí eu me arrependi, eu ganhei de novo. Versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Para conhecer ao Senhor, só casando-se com Ele. Tudo isso no contexto da segunda vinda e do milênio. Da nossa vida, após a consumação dessa era, quando houver essa restauração, essa redenção da terra, do planeta, de nós como humanidade, do governo da terra, aleluia. Glorioso Deus, tremendo. Que mais é o requisito? Ser adorado. O Messias, tanto servo sofredor como rei conquistador, deve ser adorado. O homem-Deus, o Deus-homem, ele receberá adoração. E isso ofendeu tremendamente os líderes daquela época. Mas é a falta... Veja o que o sofisma faz. Veja o que o sofisma faz. No primeiro século, Israel não aguardava, conclusão, não aguardava alguém que os remisse dos pecados. Porque isso já acontecia lá no templo. E era muito difícil para eles reconciliarem o Messias guerreiro da tribo de Judá numa função sacerdotal que deveria ser da tribo de Levi. Por que esse que devia ser um guerreiro está exercendo uma função sacerdotal? Ele não é o sumo sacerdote que foi colocar o seu próprio
próprio sangue no propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, no Yom Kippur. O sangue do próprio cordeiro, de um dos dois bodes ali, para quem não conhece, do cerimonial de Yom Kippur, do dia da expiação. Quem podia entrar no dia da expiação dentro do Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote, entra com o sangue mais perfeito que há, mais perfeito do que bodes, carneiros, terrenos, com o próprio sangue, o sangue do Cordeiro, do Deus homem, do homem Deus, divindade sobre a terra, Emanuel, Deus conosco. Mas isso era muito fora da caixa. E por não deixarem o Espírito Santo reformar a sua mentalidade, eles perderam o tempo da sua visitação e a sua eternidade. Olha que grave. Eles não aguardavam alguém que edificasse o templo, porque o templo já estava de pé, certo? O que eles aguardavam então? Um Salvador redentor? Não. Eles aguardavam um Salvador libertador. Mas ele é os dois. Mas eles não conseguiram fazer essa junção de funções para o Messias. Infelizmente. Deixa eu só olhar aqui. Onde eu estou nos meus slides? Nós temos uns 10, 15 minutinhos para o nosso almoço. Nós vamos almoçar um pouco mais cedo hoje. Tudo bem com vocês? Alright. Vamos lá, então. Break para a garganta. Fechamos o nosso resumo da semana retrasada com alguns plus. Sempre tem plus. Não dá para fazer resumo comigo sem plus. É impossível. Plus é que a gente sempre acrescenta até no resumo alguma coisa. E entramos então nessa semana em Mateus 21 a 23. Na harmonia dos evangelhos. Para quem não sabe o que é a harmonia dos evangelhos, é uma harmonização dos textos dos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vemos que há uma cronologia, uma sequência que os 3 seguem, mas eles têm relatos um pouco diferentes. Um acrescentam mais do que outros, né? Contam outras histórias que não estão em outros, então a gente coloca numa cronologia. Eu não sei muito bem se vai dar uma harmonia mesmo aqui, mas os textos que nós vamos estudar estão em Mateus 21 a 23, Lucas 19 a 20 e Marcos 11 a 12. O leão se torna o cordeiro, amém? E o cordeiro é provado por 4 dias. Êxodo 12, Deus dá a instrução para Moisés. Moisés, vocês vão no dia 10 de Aviv, o primeiro mês do ano hebraico, que eu estou instituindo hoje para vocês. Hoje vocês vão mudar o seu calendário, diz Yahvé a Moisés. E esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês, porque a redenção começa no primeiro mês. O primeiro mês começa com a redenção da primeira vinda. Então vamos mudar tudo para vocês entenderem o meu plano profético. No dia 10 de Aviv, no dia 10 desse primeiro mês, vocês vão separar um cordeiro, vão ficar observando por 4 dias, e no 14º dia, no dia 14 de Aviv, vocês vão imolar o cordeiro, passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte passará por cima, Pessach, Páscoa, passará por cima das suas casas, e o primogênito será protegido. A história completa no nosso seminário, na nossa celebração da festa da Páscoa, que não tem calendário ainda porque é ano que vem. E a gente tenta ficar o mais próximo possível do dia 14 de Aviv,
Às vezes não bate o calendário gregoriano com o calendário hebraico. Venha celebrar conosco e entenda toda a história completa. O leão se torna o cordeiro. Lembra de Apocalipse 5, quando João ouve uma voz, como uma trombeta, e ele olha para trás, no capítulo 1, ele olha para trás e vê Jesus no meio dos candeeiros. Aí no capítulo 5, ele chega numa outra dimensão de sala do trono, e ele vê um anjo que vai nos céus, na terra, debaixo da terra, e ele vai... Quem pode abrir o livro? 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 Ele procura em ações da criação para encontrar alguém que fosse digno de abrir o livro e os seus selos e olhar no livro. Mas ele não encontra ninguém e João chora. Ele fala, é tão importante abrir esse livro, não é possível que não tenha ninguém. E aí o ancião vem, ei João, toda a humanidade, a existência da humanidade depende de alguém ser digno de abrir aquele livro. Faz de conta que são selos, tá? A gente ainda não descobriu uma técnica para parecer selo. E abrir e fechar e ele grudar. Precisa de um velcro, de uma criatividade de alguém, né, que mexe com essas coisas. Tenha um livro na mão do Pai, na mão direita do Pai que está sentado sobre o trono. E é necessário que esse anjo encontre alguém. João aos prantos, não sei se intercedendo, né, nos seus prantos, no seu choro, vem o ancião, para de chorar. Assim, não foi um, meu querido João, para de chorar, cara. Olha lá o leão. Olha lá o leão. João, ele olha e ele vê o cordeiro. Porque o leão se tornou o cordeiro. E veio ser provado por 4 dias antes de morrer na cruz. Esse é o período que nós vamos estudar agora. Os primeiros 2 dias, esses 4 dias. E nós vamos ver quão importantes são os 4 dias. E eles dizem respeito à consumação das eras. No seminário da semana retrasada, nós explicamos o que é a consumação da era, últimos dias para a segunda vinda, e a consumação das eras, a primeira vinda, onde ele consuma várias eras, não só esta, entre a primeira e a segunda vinda, mas tudo que estava daí para trás. A redenção vem na consumação dessas eras. Eu chamo de semana redentiva. A primeira é uma semana redentiva de 7 dias. Nós conhecemos a Santa, por aí, que é a semana em que Jesus, ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal. Uma semana depois, ele vai para a cruz, ou, na verdade, ele ressuscita uma semana depois. E o texto que nós vimos na semana retrasada, em relação a esta ser a consumação das eras, em todos os textos que nós vemos de consumação da era, esse é o único que está no plural. E é o único que diz respeito à primeira vinda. Os outros todos dizem respeito à segunda vinda, ao fim do 6º milênio após a queda de Adão. Desde a fundação do universo, do cosmos, de tudo, o universo, tudo que você pode imaginar que existe, é necessário que Cristo morra somente uma vez. Quando é essa uma vez? Na consumação das eras. Logo a primeira vinda, onde nós vemos até o calendário gregoriano, que ainda não foi mudado, marca o tempo da primeira vinda do Messias, do Cristo Jesus. Eles erraram na contagem por uns 4 dias aí, mas está valendo. Em breve, quem sabe alguém que vai mudar tempos e leis, quem sabe essa não será uma das coisas que ele mudará. Talvez nós entremos
num outro calendário totalmente diferente. Já não dizem mais antes de Cristo e depois de Cristo nas escolas, acho que eles não sabem nem o que é isso hoje. Era comum ou ano Domini, mas ano Domini também é ano do Senhor e se refere a Cristo. Então eu acho que eles vão mudar para CE, né? Era comum. Ou quem sabe eles jogam tudo isso fora e começam um novo calendário aí. É algo para a gente ficar de olho, faz parte de um dos sinais da vinda. E como é que a gente coloca isso numa linha do tempo? Vamos então? Eu esqueci de entregar para vocês. Tá aqui. Preciso de 2 ajudantes, por favor. Um para cada um. Dá um para mim. Aí depois eu imprimo outro para mim. Vamos ver se 10 minutinhos são suficientes. Senhora. O do dilúvio que destrói a terra com a água. No fim daquela destruição vira 0. Sim, lógico, porque ele acha que ele pode. Ele ainda acha que ele pode. Mas ele já profetizou que vem destruição por aí. E um governo interessante esse, né, que escolheu salvar muitas obras de arte, mas escolheu não salvar muitas pessoas. Salvou só pessoas com cérebro, né? A suntelia ton aionon é o grego. É o grego. Você vai ver assim só nesse texto. Nos outros é ton aionos. Ou aiono. Não está no plural. Tá, só esse eu coloquei para a gente ter certeza de que eu peguei na fonte e que é isso mesmo que está escrito. Por isso que eu pus para vocês. No seminário da semana retrasada, que eu tenho uma gravação, mas eu não sei se vocês vão disponibilizar também. O da semana passada, você vai me mostrar, retrasada vai me mostrar antes, né? A gente estudou todas as instâncias em que aparece esse termo na palavra. Eu imagino. Eu tenho vontade de repetir tudo de novo, mas daí não dá, porque a gente não avança. Todo mundo recebeu?